Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, onde estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será a besta que emerge do mar. Para que nós possamos entender este tema, precisamos buscar ao Senhor em oração. Eu te convido, onde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento te buscamos em oração para te agradecer pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, Senhor. Iremos agora estudar a Tua Palavra. Para isso precisamos do auxílio do Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos para Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. O título diz o seguinte: a besta que emerge do mar. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bem, meus queridos, aqui o cenário mostra uma besta que surge do mar, uma besta que emerge do mar. Profecias, quando falam sobre besta ou animal, quando nós estudamos em Daniel capítulo 7, o que significa isso? Nós estudamos que besta ou animal significa um reino ou um grande poder. Então essa besta, até agora, nós sabemos que é um poder. É um reino que ela sai, emerge do mar. Mas o que significa mar em profecias? Quando vamos para Apocalipse capítulo 17, nós descobrimos que mar significa povos, multidões, nações. Então aqui nós podemos observar que um grande poder, um grande reino, ele veio de um local muito populoso, que tinha uma grande população, tá ok? E aqui fala também sobre 10 chifres e 7 cabeças. Agora ficou um pouco mais complexo, mas vamos devagar. Estudamos também no livro de Daniel que esses 10 chifres significam as 10 tribos bárbaras que veio da Germânia. Aquelas 10 tribos que invadiram o Império Romano e levaram a sua queda no ano 476, assim como estudamos em algumas aulas passadas. Porém, aqui fala sobre 7 cabeças. E essas 7 cabeças significam 7 montes, ou 7 reis, 7 impérios. E que 7 impérios é esse que falam aqui em profecia? Quando vamos para Apocalipse 17, também traz um complemento que essas 7 cabeças são 7 impérios. Gente, precisamos estudar uma por uma, império por império, ou seja, cabeça por cabeça. São 7 cabeças. Então, a história nos conduz que a primeira cabeça, esse primeiro império, é o império mais antigo do mundo. E quando vamos para a nação mais antiga, nós nos deparamos com o Egito. O Egito foi a nação mais antiga que existe. E foi um dos inimigos de Deus. Foi um povo que perseguiu o povo de Deus. Nós conhecemos a história. Quando o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, e aquele povo clama ao Senhor. E Deus manda um libertador. E ali surge na história Moisés. Com poderes e prodígios divinos, liberta o povo da escravidão. E aquele povo, ele é liberto do jugo dos egípcios. Aquele povo, ele sai do Egito com o poder de Deus e Deus opera grandes maravilhas, abrindo-se o mar para que o povo pudesse passar. O faraó vem com o seu exército, mas ali são mortos, ali no mar. E Deus, naquele dia, ele opera um grande milagre na vida do seu povo. Quando chegamos agora na segunda cabeça, no segundo reino, nós nos deparando com o reino da Assíria. A Síria também foi um dos grandes perseguidores do povo de Deus. Sabemos da história que após o reinado de Salomão, assume no seu lugar o seu filho Roboão. Porém, Roboão não soube como administrar o seu reino e passou a elevar cada vez mais os impostos. O povo se revolta. E daquelas 12 tribos existe agora uma separação. 2 tribos ficam com Roboão, que foram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficando ali em Jerusalém, sendo chamado de Reino do Sul. Mas 10 tribos acompanham Jeroboão, que foi aquele que levou o grande tumulto para Israel. E aquelas 10 tribos acompanham ele, sendo agora o reino de Israel
tendo como capital Samaria, e agora é chamado também de Reino do Sul. O Reino do Norte, aliás. Tá ok? E o que aconteceu com esse Reino do Norte, gente? Acontece que no ano 722 a.C., os assírios invadem aquele reino e ali conquistam eles. Mas isso já tinha sido profetizado. Os profetas tinham levado esta mensagem para os reis, mas que eles não deram ouvido. E assim aquele povo foi conquistado pelos assírios, o segundo inimigo do povo de Deus. Chegamos agora até a terceira cabeça, o terceiro reino, que é o reino de Babilônia. Babilônia, através de Nabucodonosor, no ano 597, eles invadem Jerusalém. E ali sitia Jerusalém e leva muitos ali cativos, entre eles Daniel e os seus companheiros. Ali, anos mais tarde, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele destrói as muralhas de Jerusalém e assim também o templo. E assim aconteceu com a terceira cabeça, que foi o terceiro reinado dos inimigos do povo de Deus. Chegamos agora no quarto reino, que foram os Medos Persas. Os nomes mais conhecidos, Ciro e Dario, no qual eles invadem Babilônia, matam o rei Belsazar e ele conquista o reinado de Babilônia. E naquele tempo o povo de Deus também passou por grande sofrimento nas mãos dos Medos Persas. E nós chegamos agora ao nosso quinto reino, que foi o reino da Grécia. A Grécia conquista os Medos Persas. E também foi através de Alexandre o Grande, teve grandes e grandes conquistas. Em 13 anos, Alexandre ele conquista tudo que estava ali à sua disposição. Por isso foi um dos grandes conquistadores da história. Mas também aquele reino foi um dos grandes perseguidores do povo de Deus. Antíoco Epifânio foi um dos grandes perseguidores, profanando assim o templo do Senhor. Um dos maiores perseguidores que existiu na Grécia foi Antíoco Epifânio, perseguindo o povo de Deus. Chegamos à sexta cabeça, ao sexto reinado, que foi Roma. Roma também um dos grandes inimigos do povo de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ali era dominado pelos romanos. E os cristãos ali padeceram na mão dos romanos. Ali na destruição do segundo templo, no cerco de Jerusalém, muitos ali foram mortos. E grande derramamento de sangue ali ocorreu naquele período. Através de Tito, o general Tito, quando invade ali, destrói o segundo templo. E muitos cristãos também foram lançados no Coliseu para assim ser devorados por animais. Foi isso que aconteceu. E agora chegamos, se o sexto reino, se o sexta cabeça é Roma, que Roma foi o último poder, como nós já estudamos, o último poder de origem mundial. E pela profecia não se levantaria mais um poder. Mas aqui a palavra de Deus fala que existe ainda uma sétima cabeça, um sétimo reino. Que sétimo poder é este que existe ainda na profecia? Já que Roma foi o último como império de conquista mundial. Gente, esse sétimo reino é Roma novamente. Mas aqui não é Roma imperial. Aqui se trata de Roma papal. E Roma papal foi um dos maiores perseguidores do povo de Deus. Aquele que, em extensão de anos, foi o que mais perseguiu o povo de Deus. Roma papal perseguiu o povo de Deus em toda a sua supremacia, que foi do ano 538 ao ano 1798. E do ano de supremacia papal, muitos ali foram mortos, muitos foram perseguidos, muitos foram levados à fogueira, muitas pessoas ali foram dizimadas, gente. Ali teve uma grande mortandade durante esse período das trevas, que era o período da Idade Média, com a igreja romana perseguindo o povo de Deus. Os reformadores padeceram muito na mão da igreja. Muitos ali foram mortos, foram surrados, foram jogados em calabouços. Muitos tentaram calar aquela luz, mas a luz nunca parou, a luz sempre brilhou. A luz sempre teve o seu devido brilho na sua devida época. E aqui também fala sobre, como nós estudamos, fala a respeito dessa grande perseguição, mas também fala desse chifre pequeno. E o chifre pequeno, quando nós estudamos em Daniel capítulo 7, aponta para Roma papal. Não somente nós interpretamos assim, mas Martinho Lutero também falava sobre isso, e também o grande Isaac Newton, como nós já estudamos aqui no passado, no livro de Daniel.
também que ele tinha esse mesmo pensamento, tá ok? Vamos partir para o versículo 2, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, que diz assim: A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Aqui ele cita 3 animais. Ó. Ele cita o leão, o urso e o leopardo. Voltamos novamente para a profecia de Daniel, no qual fala a respeito destes animais. E este poder, que é Roma, ele herdou algumas características dos outros reinos que vieram antes dele. Se nós formos analisar aqui, João aqui ele fala muitas coisas parecidas com o que Daniel falou. Por isso que eu digo, Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. Então nós percebemos aqui que Roma, ela herda o que de Babilônia? Vamos lá. Roma, ela herda de Babilônia o seu orgulho. Vocês lembram do orgulho que tinha Nabucodonosor? Se exaltando, mesmo ali com Deus derramando bênçãos sobre aquele reino através de Daniel, através dos amigos de Daniel, Nabucodonosor se exaltou o seu coração. Chegou um momento que Deus destronou Nabucodonosor e ele passou 7 anos igual com um animal irracional, comendo palha no meio do orvalho. Mas depois que ele se arrepende, seu coração novamente se volta para Deus, reconhece Deus como Criador, ele é colocado novamente no trono. Então Roma herdou esse orgulho da Babilônia. Roma também, do segundo reino depois da Babilônia, que foram os medos persas, o que foi que eles herdaram dele? Herdaram o mitraísmo, a adoração ao sol. Passaram a adorar o sol e assim fazendo a troca do mandamento de Deus. Quando vamos para os mandamentos do Senhor, nos deparamos que o mandamento foi mudado, porque na época Constantino, o imperador, fez esta mudança do mandamento. Mas tudo isso foi o quê? Foi herdado. Constantino já tinha herdado isso aí dos medos persas, porque eles naquela época já adoravam o sol. Então, no domingo, eles tiravam o domingo para adorar o Deus Sol, que era o mitraísmo que eles assim praticavam. Então, Roma herda essa adoração ao domingo, ao sol dos medos persas. E agora chegou na parte da Grécia. O que foi que Roma herdou da Grécia? Gente, um dos pontos fortes da Grécia é a sua mitologia. A mitologia grega, com seus heróis, com seus deuses, com D minúsculo, ali com seu Olimpo. E Roma também ele herdou. Agora a mitologia não era grega, era a mitologia romana. E da mitologia romana começou a vir as pessoas que morriam e eram santificadas, canonizadas para assim serem adoradas. Pessoas que viraram santos segundo eles. Então, o sistema de idolatria, as pessoas que morreram, a adoração chamada aos santos que morreram, vem dos gregos. Então Roma já herdou essa parte da canonização, da idolatria a reis, a deuses, a pessoas que morreram já dos gregos. Então assim veio tudo isso aí, tá ok? Por isso que fala a respeito desses 3 animais. Cita Babilônia, Medos Persas e a Grécia. Vamos agora para o versículo 5 de Apocalipse capítulo 13. No versículo 5 diz o seguinte: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Arrogância e blasfêmia. Já estudamos que blasfêmia na Bíblia só existe 2 maneiras. A primeira é perdoar pecados, e a segunda é ser como um Deus. Porque foi assim que os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia, porque Jesus perdoava pecados e se comparava ao Pai. Jesus podia fazer isso, porque Jesus é uma divindade. Mas o poder romano jamais pode fazer isso. E foi isso que aconteceu. Perdoando pecados através do confessionário e se tornando assim o pontífice romano como representante de Deus aqui na terra. Agora nós iremos para o versículo 9 e versículo 10, que diz assim: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém leva para cativeiro vai. Quando foi que essa profecia se cumpriu, Daniel? Essa profecia, gente, ela se cumpre no fim do período da supremacia papal. Eu sempre falo sobre esse período dos 1260 anos, que aqui fala sobre 42 meses, que é a mesma coisa. Se nós pegarmos esse período, 42 meses,
1260 anos? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo? Se trata da mesma profecia de anos. Foram 1260 anos de supremacia papal. Mas a supremacia encerra no ano 1798. O que aconteceu no ano 1798? Napoleão Bonaparte, ele chega para o seu general Berthier e manda levar o Papa preso, o Papa Pio VI. O Papa Pio VI, ele é levado, preso, e ali a história nos mostra que ele morre no cárcere. Ele morre no cárcere. Então se cumpre a palavra, se alguém leva para cativeiro vai. Quantas vezes os papas mandaram tantas pessoas para o cativeiro? Foram tantas pessoas nesse período de 1260 anos presos, gente. Muitos ali foram presos, foram surrados, foram mortos. Nesse período das trevas, que foi dominado pelo poder romano, pelo poder papal. E assim como eles levavam cativo, agora eles também foram levados. Foram levados para a prisão. E o Papa ali morre na prisão, o Papa Pio VI. E a supremacia agora encerra. Mas, e agora? Será se termina todo o poder romano? O poder romano cessa de vez? Será se eles foram golpeados de morte? Será se acabou de vez a supremacia? A supremacia durou 1260 anos. Mas a palavra de Deus, se nós observarmos, esse período também de grande domínio do poder romano vai voltar. E aqui está, em Apocalipse capítulo 13 ainda. E bora aqui ler um pouquinho do versículo bem mais adiante. Aqui no versículo 11 e 12 diz assim: Vi ainda outra besta, emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Aqui fala que a besta, a primeira besta é a besta que emerge do mar. É a besta que é o poder Roma, o poder romano, Roma papal, como nós aqui estudamos. Só que aqui diz que a sua ferida mortal vai ser curada. Quando foi que isso iniciou? Como foi que essa ferida começou a ser curada? Gente, acontece que no ano 1929, há pouco tempo atrás, 1929, Benito Mussolini, ele fez um acordo com o Papa Pio XI. E o que foi que esse acordo que ele fez? Ele fez o seguinte, ele ratificou a criação de um Estado para a Igreja Católica. E em um tratado chamado Tratado de Latrão, Mussolini ele doa 44 hectares para a Igreja Católica. E ali, aqueles 44 hectares se formaram o Vaticano. E o Vaticano foi um exemplo, um sinal que a ferida mortal estava sendo curada. Está sendo curada. Um dia ela vai estar curada por completo. E quando ela estiver curada por completo, aquele período de supremacia, de grande perseguição aos fiéis do Senhor, irá voltar. Por isso nós devemos cada vez mais nos envolver com o Evangelho, cada vez mais nos prepararmos, estudarmos sobre a profecia e a história, para que nós venhamos a cada vez mais estarmos firmes na rocha, estarmos de pé nos dias maus que virão. Essa profecia aponta para este poder. Vários e vários teólogos interpretam ela desta maneira. Então que nós possamos cada vez mais estudar para que nós venhamos a chegar no entendimento por completo. Bem, meus queridos, minhas queridas, estamos encerrando mais uma aula. A próxima aula iremos falar sobre a outra besta, a besta que emerge da terra. Então que o eterno Deus continue te abençoando, você e toda a tua família ricamente, e até o nosso próximo estudo. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.